Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Mayara. Sou a professora Yasmin. E hoje estamos aqui com um tema muito importante a ser tratado, que é o bullying e o cyberbullying. Pronto, e hoje nós estamos aqui recebendo no nosso episódio de podcast da Ana Noronha Podcast, onde você pode acompanhar esse episódio e muitos outros nas nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify e Amazon Prime. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa ilustre diretora, a professora Edgleuma, e nós estamos também recebendo a psicóloga Poliana Alencar, da CRED 15. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão delicado, que é o cyberbullying. Gostaria que nossa diretora se apresentasse para os nossos telespectadores. Olá, gente, eu sou a professora Edgleuma e diretora aqui da MTI Ana Noronha. E também desempenho, já que a gente está falando de violência, bullying, cyberbullying, eu também sou presidente da nossa comissão escolar de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Então, tenho um pouco de contato com essas ocorrências no que diz respeito a esse tipo de violência. Olá, espero que todos estejam bem. É uma satisfação que estamos aqui para tentar sensibilizar, informar e conscientizar as pessoas sobre essa violência, infelizmente, tão comum no nosso ambiente escolar e fora dele também. Muito bem, é um assunto muito importante que a gente vai tratar de maneira descontraída, mas bem esclarecedora. E eu queria começar as nossas perguntas, Mayara, com a nossa diretora Edgleuma, Queria saber, porque assim, a gente sabe que a escola é um espaço em que é muito propício que essas ações estejam acontecendo, E é interessante esclarecer, por quê? Porque a gente pode diferenciar aquilo do que é realmente uma brincadeira, do que acaba sendo um crime. E eu queria saber, Edgleuma, como é que o bullying, que o cyberbullying, ele pode afetar o bem-estar dos nossos alunos? Yasmin, realmente, o ambiente escolar é um ambiente que aglomera muitas pessoas, E cada pessoa, ela tem uma cultura, um tipo de educação que já traz para esse ambiente. E, infelizmente, é um ambiente onde a gente tem muitos casos, tanto de bullying como de cyberbullying, Lembrando que o cyberbullying, ele vem crescendo nos últimos anos. Eu vejo isso no interior da escola, por causa do acesso mais fácil às tecnologias, E isso faz com que os nossos adolescentes, eles acabem usando também outros meios para cometer esse tipo de violência. E as ocorrências que a gente atende no interior da escola, elas nos mostram os seguintes impactos. Os alunos que sofrem esse tipo de violência, eles ficam mais tímidos, mais retraídos, quase não participam das atividades, as notas elas começam a cair. São alunos que começam a desenvolver quadros de ansiedade, eles se recusam às vezes em casa, quando chega o momento de vir para a escola, eles se recusam a vir, eles não querem vir para a escola, não se relacionam muito com outras pessoas, não querem estar em aglomerados, se isolam muito, choram sem motivo, Então a gente às vezes já atenta para esses sinais e consegue buscar apoio para esse estudante, às vezes até sem ele pedir. Mas a maioria das vezes a gente recebe os casos e vai cuidando, Fazendo o nosso acompanhamento escolar, Aquilo que cabe à escola fazer, tanto em relação ao aluno que sofre como ao aluno que comete esse tipo de violências. Mas as características geralmente são essas. E as mais como é que eu posso dizer? As mais graves é que às vezes o aluno, ele que está sendo violentado, sendo vítima, ele age de forma brusca. A gente vê uma briga no meio da escola, aí vê aquela coisa. Quando nós vamos conversar com os estudantes e buscar realmente, motivo, às vezes é caso de bullying, Porque aquela pessoa suportou muito tempo e depois reagiu também de forma violenta e acaba cometendo ali uma agressão física. E assim, a gente está tendo aqui a visão da Edgleuma enquanto diretora, que tem esse contato mais direto com os alunos, que já tem uma lista aí que ela consegue identificar, como
esses alunos reagem, e que fica interessante também os pais se atentarem a esses sinais, porque da mesma forma que eles têm essas reações na escola, acredito que em casa, né, também possa ter. E para esclarecer assim, do ponto de vista voltado mais para a psicologia, gostaria que a Poliana falasse um pouco para a gente se o bem-estar desse aluno ele é afetado tanto dentro quanto fora da escola, como a gente poder identificar um pouco mais esses sinais. Então, primeiro gostaria assim, de esclarecer, porque há uma confusão, né, no dia a dia, sobre o que é uma brincadeira, que é um bullying, né? Na verdade, bullying hoje é crime, né? E por ser crime existe uma definição. É um ato de violência que, de forma repetitiva, né? É uma intimidação sistemática. Para ser configurado o bullying precisa acontecer no mínimo por 3 vezes. Existe punição, né? Essa vítima ela vai ter a dificuldade de reagir, de se defender. Quando ela se defende de um ato de violência ou de agressão, está acontecendo violência, mas não se configura bullying, né? Então, geralmente a vítima ela tem essa dificuldade de se defender, né? E aí essa dificuldade ela tá sinalizando uma vulnerabilidade emocional, uma fragilidade emocional, traços também da sua própria personalidade, né, que precisa ser considerado. Então, esse ato de violência, né, essa falta de respeito, ela vai trazer impactos de uma dimensão devastadores, né? enorme, né? Eu atendo, meu público maior são adolescentes. Digamos que 80% do público adolescente que eu atendo, né, eles trazem aí na sua infância um episódio de bullying, né? E se vocês me perguntarem quais são essas enfermidades, hoje esses adolescentes, eles sofrem com o quê? Eles sofrem enfrentando a ansiedade. Eles sofrem enfrentando a depressão. É muito comum, né? Eles sofrem enfrentando a ansiedade e depressão. São as 2 doenças mentais, né, que estão no topo. Mal do século, né? E são sequelas que o bullying causa diretamente, né? Então, assim, os impactos eles são grandiosos, para o resto da vida. Afeta também algo muito interessante de trazer. Afeta diretamente a nossa autoestima, né? A autoestima é abalada, é destruída. A autoestima de quem sofre o bullying é altamente destruída, e aí ele vai precisar de ajuda, né, de ajuda profissional para estar reconstruindo, para estar superando e vencendo, né, essa sequela, esse sofrimento. Muitas vezes, né, a causa do bullying já vem por conta da aparência, de você ser diferente, muitas vezes. E é tão importante esse tema, porque quando a gente fala sobre o bullying, nós estamos falando justamente das diferenças, da diversidade, né? E aí questões que são sempre trabalhadas na escola, né? Precisam realmente permanecer trabalhando, porque nós, enquanto pessoas, precisamos evoluir muito, enquanto pessoas humanas. A gente fala que somos empáticos, que somos sensíveis, né? Mas na prática não é o que a gente percebe, né? Então, assim, adolescentes, na sua grande maioria, fragilizados e adoecidos mentalmente, né? Então, a gente ainda está enfrentando uma crise humanitária no sentido de sensibilidade mesmo, né? De humanização. E respeito, né, ao outro. De respeito. Porque realmente nós somos diversos. Então, se nós fôssemos uniformes, seria sem graça. Sem graça, né? E eu acho que você tocou aí num ponto, empatia. Eu acho que as pessoas ou acham uma palavra bonita, ou é porque é uma palavra que está muito voltada nas redes sociais e usam demais. Mas no frigir dos ovos não colocam em prática. Só da boca para fora, né? É. Nayara, e você, como aluna, eu sei que você é apresentadora aqui do nosso podcast, mas você enquanto aluna, como é que você vê essa questão do bullying? Como é que ele vai mexer com o socioemocional do aluno dentro e fora da escola? Perguntar a você, porque você tem a mesma faixa etária, você está ali de forma mais direta com os nossos alunos. Assim, como eu citei nesse ponto com a Poliana, que é realmente algo que mexe muito com a aparência. E como eu vejo, assim, eu realmente tenho essa questão da empatia. Eu sinto para outras pessoas. Às vezes, um grupo de amigos, meninos, assim, que geralmente são mais brutos, né? Fazem brincadeiras, assim. E como são amigos, geralmente eles... é só uma brincadeira. Mas toda vez que eu vejo, eu realmente tento intervir. Porque, às vezes, essas brincadeiras
levam ao Machucam, suicídio, né? Machucam demais. É verdade. E vamos? A aluna, né, traz uma questão muito importante, o suicídio. Né? Pesquisas demonstram que a vítima, né, do suicídio, quando ela não sofre de um transtorno mental, né, de um adoecimento emocional, ela geralmente, aí vem a questão de depressão, ansiedade, suicídio, né, ou ela se rebela, ela se revolta, também, né? Ela vira um agressor, muitas vezes. ou ela se torna um agressor, ela se rebela, né? Nós temos aí episódios de violência na escola de São Paulo, ano passado, né? Aquele massacre, né? E aí o aluno, quando foi entrevistado, ele sofria bullying, né? Então assim, cada um vai acolher, interiorizar isso de uma forma. Alguns adoecem emocionalmente. Esse também que comete um crime, né, que assassina outras pessoas, que se rebela, que se revolta, por conta de um... Também está doente. Já vem de um adoecimento, né? E aí ele generaliza. Ele, na verdade, ele está fazendo justiça com as próprias mãos, né? Ele já foi ferido. E existe uma frase que eu nunca esqueci, que eu quero trazer para a nossa reflexão. Você só é ferido por gente ferida. Era o que a gente estava conversando hoje de manhã, né, Edglema? Que geralmente um agressor é porque ele já foi agredido. Ele acaba reproduzindo, né? Aquilo produto do meio. Aconteceu com ele. A maioria das vezes, tem alguns casos que distorce um pouco, na maioria das vezes sim. Às vezes é só ruindade, né? Não existe. Não existe. Não existe isso de... A não ser que a pessoa possua algum transtorno de personalidade. Uma psicopatia, uma sociopatia, aí sim, não existe essa, né, assim... E assim, a maneira como, eu acredito também que a maneira como a criança ou o adolescente foi criado, né, dele receber amor, dele receber carinho, afeto, eu acho que reflete também, né, nesse comportamento, ou não? Reflete, né, nós nos tornamos, né, aquilo que um conjunto, né, daquilo que foi nos oferecido, que foi nos estimulado. Produto do né? meio. Né? Nós somos produtos do meio, né? Então, assim, querendo ou não, por isso que as violências, elas deixam essas sequelas, essas marcas que são para o resto da vida. Né? Assim como o nosso ambiente educacional, familiar, né? Ele vai influenciar diretamente ou para que eu me torne mais vulnerável ou também mais na defensiva, mais resistente, né? E vamos para a próxima, né, Mayara? Puxar aqui um olhar mais da nossa convidada aqui, Edglema. Queria que você citasse para a gente assim, alguns exemplos de como o cyberbullying e o bullying podem afetar o desempenho acadêmico do aluno. Pronto. Eu já até citei em relação às médias baixas, né? O aluno, ele começa a cair de rendimento, né? A gente percebe. Às vezes o professor, ele relata, né, que aquele aluno era um aluno que participava, era um aluno que estava acompanhando, tinha boas notas, aí de repente ele muda de comportamento, né, fica mais retraído, não participa, falta muito. Há também aqueles que, como a Poliana falou, se rebelam, né, ficam mais inquietos, e isso faz com que o rendimento desses estudantes caia. E mais grave do que cair o rendimento é o abandono. O aluno deixa de frequentar a escola, né? Cada vez que ele pensa em vir para a escola e saber que ele vai passar por aquele constrangimento, ele não quer mais vir. A gente, no decorrer destes anos em que eu estou aqui na direção da escola, já enfrentei muitas ocorrências dessa natureza, de o aluno não querer mais vir para a escola e a família relatar, não, aconteceu assim, ou está acontecendo, e ele não quer mais ir, ela não quer mais ir para a escola, e a gente faz intervenções, e a maioria das vezes a gente consegue resgatar o estudante, mas há estudantes que realmente eles abandonam, né? Aí passa um ano, depois volta, né? A gente encaminha para acompanhamento psicológico, pede ajuda especializada para esse estudante, mas eu acho que é muito pior, né? Além de afetar o desempenho do estudante, o pior é a desistência, né? Mais grave é a desistência. Quando você fala que afeta no rendimento, escolar, justamente a autoestima, né? A autoestima está ligada com a autoconfiança,
né? Se acreditar na sua capacidade, isso é prejudicado diretamente. Então, quando ele não acredita nele mesmo, né, não existe aí uma desmotivação e aí nada flui. Ele não consegue manter uma atenção, né, ele não consegue manter um direcionamento. De fato, é instalado aí um desânimo ou uma desesperança também. E aí o caminho mais fácil para ele é a desistência. E aí ele precisa que as pessoas não desistam dele, né? Que é o que a escola faz através da busca ativa, que é o que a escola também deve fazer em relação a orientar, apoiar o aluno a buscar ajuda especializada, ajuda profissional, né? Porque a gente não deve jamais se acostumar no sofrimento, né? Nós nascemos de fato para sermos pessoas felizes, realizadas e devemos lutar por isso. O respeito, ele é um direito. Eu costumo dizer que respeito é um direito. Infelizmente, nós precisamos lutar pelos nossos direitos, né? E se tratando de quem sofre o bullying, nós também precisamos lutar por eles. São pessoas que têm essa dificuldade, né, de empoderamento, justamente porque na vida toda foi sofrendo muitas questões, né, em muitas áreas. E aí foi se tornando emocionalmente vulnerável e fragilizado. Então, essas pessoas, não só a vítima, mas também o agressor, ela precisa que nós não desistamos delas, né? Que a gente busque a rede de apoio, né? A união dessas forças para poder reinserir esse aluno no espaço que é em potencial aí a escola, que vai estar colaborando com o rompimento desse sofrimento, né, e com o resgate também dessa autoestima através da informação, através do conhecimento. Vou pegar esse fio da pergunta da Mayara, porque assim, enquanto professora, a gente tem muito aluno, né, e às vezes a gente acaba deixando um outro passar despercebido, não por maldade nem nada, mas é porque a demanda é grande, rotina, né? A rotina, tem muito aluno e tal. Mas assim, a Edilma até citou um dos sinais, né? Que é o aluno ficar mais retraído, mais calado, mais na dele. Enquanto professor, a gente sabe que tem muito aluno que já vem com esse perfil de calado, de retraído. E como é que eu posso identificar, como é que eu posso abordar para saber se esse aluno está passando por alguma situação ali também, né? Porque um que é mais falante, né? Por exemplo, Mayara, que mudou de comportamento, eu já vou chamar o que está acontecendo, né? Mas vem outro aluno ali mais calado e como é que eu posso... a personalidade dele. Às vezes já chega na escola, já é aquele aluno quietinho, né? Da personalidade dele, como se a Mayara... Como é que eu posso identificar que esse aluno está passando por algo? Como é que eu posso ajudar? Vocês trouxeram já uma questão bem para fazer o diferencial mesmo, que é a mudança brusca de comportamento. Então, isso é algo que é muito claro, muito nítido. A pessoa, o aluno, ele muda drasticamente de comportamento. É alguém que era falante, que se expressava, é alguém que agora se retrai, né? E aí, quando você diz que isso aí é fácil de se perceber, sim. Mas aí vem essa dificuldade. Quando o aluno ele já é tímido, ele já é retraído, né? É o interesse genuíno. Você precisa tentar se conectar com esse aluno, né? Se interessar pela vida dele, tentar perguntar algumas coisas sobre a vida dele, né? Se aproximar de alguma forma, se aproximar de alguma forma, qualquer brecha que você encontrar, você tenta se conectar com ele e não queira deduzir, não queira adivinhar o que está se passando na mente dele. É preciso perguntá-lo, é preciso querer saber, né? É preciso querer saber, mas isso para ajudá-lo, né? Não por curiosidade, que é o que acontece muitas vezes, mas no interesse genuíno mesmo de ajudá-lo, né? Então, não tem como a gente saber se já é alguém que tem um perfil mais tímido e retraído, a não ser que eu adentre, que eu me conecte, que eu converse, dialogue com esse aluno de alguma forma, ou promova algumas atividades onde ele pode se expressar por escrito, que também favorece. Alguns não conseguem falar, mas conseguem escrever, e aí quando desenhar, e aí quando o professor ele vai trabalhar essa temática e traz uma atividade onde o aluno não precisa falar verbalmente,
né? Mas ele fala de outras formas, isso também é muito rico. É verdade. E uma Eu estratégia. queria pegar uma visão de vocês três aqui agora, que eu pensei aqui comigo, qual seria o mais difícil como professora, diretora e psicóloga? Tentar reacender aquela chama do aluno que você consegue, você pode, ou como vocês mesmos citaram, né, que é o fato de quem machuca já foi machucado. Ou tentar mostrar que a pessoa não precisa fazer bullying para tentar retrair uma ferida já causada. Qual seria o mais difícil? Falando como Uma diretora, pergunta né? boa. Porque no papel de diretora, a gente acaba sendo também uma espécie de juiz. Juiz, mãe, psicólogo. Recebeu a ocorrência, então a gente vai atender a vítima, né, a pessoa que está sofrendo ali a agressão. Mas a gente precisa também ouvir o outro. Em alguns momentos, há ofensas trocadas, certo? Quem está sofrendo também está praticando com o outro. Eles trocam ofensas. Violência. É uma rede, né? Trocam essas violências. Né? Aí o outro diz, é porque já fez comigo, aí quando eu fui revidar, não aguentou, não suportou, e aí foi chorar, não sei o quê. Dá aquela desculpa. Então, quando a gente vai conversar com as duas partes, geralmente a gente chega no agressor como... a gente percebe o agressor como também uma vítima do passado, né? Ou nessa troca, como eu estava falando. Então, nesses casos, às vezes a gente precisa tratar as duas pessoas. Como você falou, né? Essa questão da prevenção. Eu acho que o ambiente escolar não deve ignorar esse problema. Então, realmente é interessante trabalhar a prevenção, trabalhar com todos, agressores ou não, para que a gente possa minimizar esse tipo de situação. E depois, já ocorrido o fato, a gente precisa cuidar das duas pessoas, justamente por, às vezes, o agressor se tratar de uma pessoa que já foi vítima. Até porque eles passam o dia aqui, né? Então, para evitar aquele mal-estar, sempre a prevenção é um caminho bem assertivo, né? E aí, quando você traz essa pergunta, você está falando de duas pessoas que foram feridas, uma no presente e outra no passado, né? E duas pessoas que precisam ser acolhidas, que precisam de um suporte psicológico, né? E precisa de um direcionamento, né? E a escola tem algumas regras, a escola tem algumas... tem o regulamento, né? O que se fazer em caso de violência, seja física, né? Seja a psicológica, e ela vai tentar mediar esse conflito. A todo momento ela vem tentando mediar esses conflitos, né? E aí é muito importante o acolhimento para a vítima e para o agressor. Mas eu trago algo muito importante nesse momento que eu já venho trabalhando nas turmas. Ninguém, né, intimida a outra, humilha a outra reservadamente. Né? Geralmente ela precisa de um público. Então, a humilhação ela é sofrida em público. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui, né? Assim como eu faço com os alunos quando eu entro na sala. Como é que está sendo o nosso papel diante de um ato de violência? Será que eu estou colaborando para a violência? Será que eu estou defendendo alguém que está sofrendo e não consegue se defender? Será que eu estou sendo omisso, indiferente? Qual é o meu papel? Qual é a minha parcela de contribuição, né, nesse ato? Então, é muito importante a conscientização, por isso que a gente reforça a prevenção, né? De chegar em turmas, essa turma é tranquila, pois vamos lá, a gente precisa continuar, né? A gente precisa trabalhar a prevenção. E aí é conscientizar as pessoas, né? Se não tem público, o bullying não vai existir, gente. Ninguém chama a pessoa reservadamente ali a quatro paredes, só ela e a pessoa para ofender. Não. Né? Então, assim, nós precisamos de um público. Então, olha só a importância que é a conscientização de todos nós. Né? De que forma nós estamos agindo diante de um ato de violência, seja qual for a violência. Né? Isso é muito importante. Que cada um faça essa autorreflexão. E aí a gente pode até falar um pouco sobre o cyberbullying, não é? Porque o público do cyberbullying, ele é imenso. Então, às vezes, eles... Não tem um controle, né? Eles filmam, eles fotografam, não é? E vão divulgando. E o público recebe... E reproduz. E repassa.
né? Então isso é muito importante realmente. Isso é um a ato de gente violência também. fazer essa reflexão, qual é o meu papel? Eu Isso. estou repostando, eu estou curtindo, eu estou compartilhando, ou eu estou correndo para ajudar a pessoa que está sendo agredida? Exatamente. Cada um, né, fazer essa reflexão e buscar ajudar. E lhe respondendo, Maiara, enquanto professora, eu acho que é muito difícil você trazer ele, tirar ele daquela tristeza, daquela repressão. Por quê? Porque ele já vive ali na defensiva. Então ele acha que quem vai se aproximar não vai ajudar, quem vai se aproximar vai só piorar a situação, né? Então, por mais que não seja eu quem o feri, ele já vai estar ali, né? Então isso a gente observa aquele aluno que é mais agressivo quando você fala, aquele aluno que tudo que você propõe ele coloca em dificuldade, e muitas vezes também aquele aluno que tudo que você fala, que você faz, para ele é inerte, nada está acontecendo, né? Então você trazê-lo, mostrar para ele que nem todas as pessoas que vão se aproximar vão ridicularizar, vão querer o mal, é muito difícil também enquanto professor, até porque assim, as nossas salas elas são bem numerosas, então você tem ali um mediador, né, um professor para 36, 40, 45, 48 mentes totalmente diferentes, né, culturas diferentes, criações diferentes, e você mostrar para aquele aluno que está passando pelaquela situação, mostrar que aquelas outras 40 e tantas pessoas não vão ridicularizá-lo. Eu acho que é bem difícil. E pegando aí o fio que a Edglama falou, né, sobre cyberbullying, hoje a gente sabe que a gente está na nossa 4ª revolução industrial, já perto da 5ª, né? E essa 4ª revolução, ela trouxe, né, para bem perto da gente o mundo lá fora, através das redes sociais, das mídias sociais, da internet. E a gente sabe que tem muita coisa boa na internet, né? Hoje você pode fazer uma receita, seguindo ali o passo a passo, você pode aprender a se maquiar, você pode aprender a se vestir, enfim. Mas, infelizmente, né, também é uma ferramenta que ela traz transtornos. Para a escola, a internet ela é um meio que pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas também ela tem sido uma ferramenta que mexe um pouco, né, com a mente dos nossos adolescentes e que acabam querendo se inserir no mundo do outro, né, a partir de uma visão totalmente distorcida, a partir de um bullying. Parece que para ele ser aceito ele precisa fazer algo ruim para outra pessoa. E além do bullying tradicional, né, que acontece de maneira presencial, nós temos aí o cyberbullying. E eu queria que a Poliana, né, enquanto profissional da área da saúde, da psicologia, ela nos explicasse um pouco essa diferença do bullying tradicional para o cyberbullying, quais consequências, né, entre outras coisas. A grande diferença, né, é que o cyberbullying ele vai alcançar mais pessoas, né, ele vai ter um impacto maior, porque a dimensão é muito maior, o alcance de pessoas, a ridicularização, a exposição, ela é muito maior, né? A única diferença é essa, que já é uma diferença enorme, que inclusive na lei, né, para quem comete o cyberbullying, a pena é maior. Né? A pena é maior. É importante depois algum advogado participar para estar trazendo um pouco mais de informação, visão, né? A visão jurídica, né? Sobre, mas a pena é maior para quem pratica o cyberbullying, né? A pena é maior. Porém, porque não tem como fazer um pedido de desculpas, né? Não tem como apagar todas as postagens. E é proporcional à dimensão, né? O raio de alcance. E o alcance, ele só é enorme justamente pela falta de empatia das pessoas, né? A fofoca, ela pode terminar em mim, ou ela pode continuar se espalhando. Então, o canal somos nós. Por isso que a gente precisa bater nessa tecla da conscientização, da sensibilização, da empatia. Porque eu posso simplesmente receber e apagar, né? Não reproduzir. Então, o impacto emocional, ele se torna um pouco maior, porque a exposição, ela é maior, né? As pessoas estão muito afim de like, de viralizar, né? E atenção, e elas não se incomodam se aquela maneira vai ser saudável ou não, né?
Só que às vezes as pessoas também precisam ser conscientizadas porque elas não têm dimensão do impacto que o comportamento dela pode ter na vida do outro, né? Às vezes era algo que a intenção dela era para ser algo pequeno, ela não tinha de fato a dimensão do tamanho, né, da violência que ela estava cometendo. Geralmente quando você vai conversar com um agressor, né, ele vai dizer, mas não era, eu não imaginava que fosse tomar essa proporção, não era essa a minha intenção, né? E aí de fato a dimensão é incalculável, gente. Eles precisam ser orientados sobre isso. Era só uma brincadeira. Brincadeira, geralmente, todos se divertem, né? Eu costumo dizer. Quando existe alguém num desconforto, quando você está ferindo o respeito, né, pelo espaço do outro, pelo que o outro né, é violência. Eu sempre costumo falar com os meninos, quando acontece assim, alguma situação, que eu digo, bora aqui. Se fosse com você, falar algo que você se incomoda, como era que você iria reagir? E eu procuro mostrar que, assim, é brincadeira quando as pessoas riem com você. Sim. E não riem de você. Né? Que essa é a diferença. Se você está rindo, se você está gostando, eles estão brincando contigo. Sim. Mas se você está rindo, mas por dentro você está incomodado, ou se você realmente está super incomodado e nem rindo, tá? É algo desconfortável, é um bullying. Né? As pessoas têm que entender isso. E Ed, assim, é muito difícil controlar as nossas redes sociais, né? E como é que você, enquanto gestora, você procede nessas situações de acontecer, de alguma coisa ser gravada aqui na escola? Porque vale salientar que por mais que seja com algum aluno, se for lá fora, não tiver nada no ambiente escolar, você não assume o BO. Mas a partir do momento que é no espaço escolar, esse BO e tantos outros são seus. E como é que você procede com isso? Yasmin, você disse que lá fora acaba que não é responsabilidade nossa, né? Mas a maioria dos casos de cyberbullying, eles começam fora da escola e chegam até o nosso conhecimento porque eles passam o dia aqui na escola. A proporção, então, eles nos procuram e é importante eu abrir aqui esse parêntese para dizer que a escola acolhe as denúncias, né, as reclamações dos estudantes. A gente tem uma comissão escolar. Eu, como diretora, já sou presidente da comissão. Acabo fazendo aquele filtro. Se é um caso mais grave, a gente traz a família, chama os outros membros da comissão, reúne conselho escolar, pede apoio às outras comissões, no caso da comissão regional, pede apoio ao conselho tutelar, apoio psicológico para o estudante. E a gente acolhe as ocorrências de forma sigilosa. Quando não é uma coisa que é do conhecimento de todos, a gente trata o assunto de forma sigilosa. Né? Se acontece no meio da escola, se acontece, por exemplo, no caso do cyberbullying, né? Várias pessoas tiveram acesso àquele material, aí realmente, né, a gente precisa fazer um trabalho mais aberto, mas há situações em que a gente trata de forma restrita. Então, a escola tem uma equipe de acolhimento. Os estudantes, eu quero deixar bem claro que os nossos estudantes, as famílias dos nossos estudantes podem nos procurar, porque nós acolhemos essas denúncias e nós apuramos. Nós não tratamos, mais uma vez, enfatizando, nós não tratamos de forma pública, porque são casos que mexem com as famílias, né? Mexe com a autoestima do estudante. Quanto mais a gente divulga, mais a gente fere aquela pessoa. Porque as pessoas querem saber, e sim, o que foi que aconteceu? O que era mesmo que a diretora estava dizendo? É como a Poliana disse, as pessoas vão saber por curiosidade. Né? Então a gente trata de forma sigilosa, cuidadosa, com os órgãos competentes, mas a gente cuida. Né? Então a escola, ela acolhe e cuida os casos em que acontecem aqui. Então a gente tem casos internos, né, de um aluno que fotografou outro, fez um vídeo, postou, colocou ali uma legenda ofensiva, outros colegas foram, comentaram, repostaram, né, deram ênfase a determinada característica daquele estudante, fizeram figurinha. É muito comum eu receber casos de figurinhas, né?
Eles fazem as figurinhas ressaltando alguma parte do corpo da pessoa. E o agredido nos procura, ó, aconteceu assim, eu tenho aqui a prova, eu gostaria que a senhora tomasse providências. Aí eu começo, né, a agir enquanto diretora, vou ouvir os outros alunos, conversar com a família do estudante, saber a abrangência, mandar apagar vídeo. É um malabarismo muito grande tratar desses temas, às vezes toma muito tempo da gente, mas a gente não deixa para lá, né? Que fique claro que a gente acolhe e cuida. Eu perguntei isso porque já aconteceu situação de estar na sala, né, ter isso e eu reclamar e disse, mas não foi nem aqui na escola, né? Isso. Mas é justamente como você disse, não foi na escola, mas o raio de alcance que a internet permite que isso tenha, né? Ela acaba refletindo aqui porque os meninos ficam instigando, ficam mostrando, né? E é sério, pessoal, é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente compartilha, né? Tanto fake news como situações que podem configurar bullying, porque além de ser um crime, né? Um crime que você pode pagar, né, de forma de reclusão, você também está colaborando para que uma pessoa possa adoecer, né? O pessoal diz, antigamente realmente, olha, meu Deus, eu sofri tanto bullying. Hoje eu vejo como eu sofria bullying, né? Mas meu companheiro Técio ali também. Eu sofri bastante. Ei, Técio, a gente que tinha um excesso de tercidade de pouso, um excesso de gostosura. E eu tinha falta. Edila, por que a gente não se conheceu antes? Que dava para compartilhar. Mas assim, a gente passava por isso, não gostava, não se incomodava. Mas como a Poliana falou, enquanto tem público, vai continuar. Então, eu aprendi que se eu não me importasse, pronto. E realmente, não vai ter aquele público familiar, né? Pronto. Só que hoje em dia, os nossos adolescentes, eles são mais fragilizados, né? Eles romantizam muito também a questão da vida e acabam absorvendo isso de maneira mais profunda, né? Então, a gente está em uma época diferente, né? Em uma época em que as pessoas elas estão com como é que eu posso dizer? Com uma vulnerabilidade maior, né? E que isso realmente causa algo mais sério, né? E ao mesmo tempo em que as pessoas estão mais vulneráveis, há também um aumento nessa cultura do meme. Né? As pessoas gostam de rir. Eu gosto. De situações, mas não ria mais. Eu gosto de rir, mulher. Eu gosto de rir, né? Mas de situações, assim, às vezes até graves, né? Sim. Um acidente, aí a outra pessoa posta, aí já começam aqueles comentários. A gente nem para refletir se a pessoa se machucou, quebrou uma perna, né? Se sobreviveu, às vezes. Mas aí a gente vai... Continua fazendo memes. Fazendo memes e espalhando. Vocês que são adolescentes podem falar muito mais acerca disso, né? Queria puxar aqui um ponto que vocês citaram, que é geralmente... quando não tem atenção em casa, procura fazer bullying para ter atenção, assim, na escola, em questões assim. Puxar aqui a visão de vocês. Queria saber como fazer para, assim, combater o bullying, o cyberbullying, porque geralmente a pessoa quer atenção, né? Como assim, combater? O combate ele vem através da educação. Né? O primeiro ponto é a educação. As pessoas precisam, e aí a educação precisa ofertar a chamada educação integral. Esse aluno ele precisa ser visto de forma inteira, né? E aí tudo deve ser considerado. Por isso que a gente falou aqui que tanto a vítima como o agressor, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser apoiado, né, nas suas diferenças, e orientados e conduzidos a um apoio profissional, né? E aí o mais triste de tudo isso é que a sociedade está adoecida. Porque quando eu presencio um ato de violência que eu não, ao invés de eu defender, ao invés de eu fazer algo para ajudar, né, eu colaboro com a agressão, nós estamos doentes, né? Nós estamos também doentes e colaborando. Então, assim, o que fazer, né? Como combater? Primeiro, a conscientização, a sensibilização das pessoas, o resgate ou até mesmo a questão da humanização, né? As pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade, né?
E aí a compaixão, o sentimento de altruísmo, que é se importar verdadeiramente, que é o buscar ajudar dentro das nossas condições. Né? Então é preciso que a escola cada dia mais abra espaço para esse debate, para esses diálogos, né? E aí, através da educação, principalmente também, né, a educação emocional, socioemocional, para desenvolver, aí empoderar as pessoas sobre seus direitos, fazer resgate também de autoestima, né, investir em resiliências. Tudo isso aí vão sendo ferramentas de combate ao bullying. E aqui, né, todos os anos a gente tem, no nosso circuito de gestão, a gente tem ações voltadas para essa questão socioemocional, né? E esse ano nós percebemos que a gente tinha, desde o começo do ano, a gente tinha um foco maior de bullying na escola e cyberbullying do que nos anos anteriores. Então a gente já voltou o nosso trabalho para isso. A gente tem uma ação, né, nos próximos bimestres. A cada bimestre a gente vai ter uma ação de palestras, oficinas, então a gente dividiu assim com 3 semanas de combate, né? Nós tivemos uma semana de conscientização, que é promovida pela própria Secretaria de Educação, mas internamente, agora ainda no mês de maio, nós teremos a nossa primeira semana, que é a semana a partir do dia 20, a gente já vai começar com a nossa primeira rodada de palestras e oficinas, depois a gente faz em agosto e depois a gente faz em outubro, novamente, né? Para que a gente tenha esse trabalho educativo e até preventivo para essa situação, para esse tipo de problema. Paulina, a gente está quase encerrando, mas eu queria lhe perguntar, assim, porque o pessoal acha que se fizer um bullying, um cyberbullying lá na sala, a única penalidade vai ser, digamos, suspender por 3 dias, né? Mas se aquele aluno quiser levar aquela situação mais adiante, além dos muros da escola, como é que ele pode estar procedendo, qual é a pena prevista? Exato. Como eu falei, né, configurado crime, né? Esse ano é uma lei bem atual, existe aí punições, só que aí, nesse caso, a família precisa representar esse aluno, né? O aluno, ele é menor de idade, a família precisa representar, e aí é questão jurídica, é polícia, é violência, é crime. Então, é questão de polícia, né? Boletim de ocorrência, e aí a escola já direciona isso já também. Direciona. Sim. Né? E a pena de reclusão? A pessoa pode ficar presa até quanto tempo, sabe? Não tenho essa informação mais precisa. É mais para a área jurídica, né? Também. Geralmente ele, por essa prática, né, de bullying, cyberbullying, ele não vai punido. Não. Mas os pais... É processo. Mas aí os pais, eles têm as sanções, né? Sim. No Código Penal agora, né? Sim. Não sei se vocês podem repetir. Entrou no Código Penal, tem medidas para o adolescente de até 6 meses, né? Naquelas instituições que são as chamadas medidas socioeducativas. E isso. Também, dependendo da gravidade, a multa e também a reclusão. Pronto. Dos responsáveis. Depende da gravidade. Né? Os responsáveis, eles representam o estudante. E a gente... Código Penal agora em janeiro. Então fique claro que é uma coisa muito séria. Quando são casos mais graves, por exemplo, aqui na escola, a gente já aciona imediatamente o conselho tutelar para fazer esse acompanhamento, né? E aí a família da vítima, ela procura a delegacia para fazer boletim de ocorrências e os adolescentes, eles são acompanhados pelo conselho tutelar, que já cuida dos encaminhamentos para psicólogo, às vezes é caso de, como a Poliana falou, de desvio de personalidade, Também, desvio de conduta. Encaminha para psiquiatra. Então, o conselho tutelar, né, com a escola, juntamente com a escola, vai fazendo os encaminhamentos necessários. A gente vê que é uma parceria bem forte, né, de educação, saúde, tudo. A rede de proteção toda precisa estar fortalecida, né? Quando a gente fala de rede de proteção, nós estamos falando educação, saúde, assistência social, aí vem aí a área jurídica também, uma parceira forte que também está nesse momento reconhecendo, né, o quanto que a violência psicológica ela causa sequelas, né, para o resto da vida. Né, e isso precisa ter uma punição também um pouco mais rígida, né?
pode. Assim, eu também queria saber, como assim, estudante, né, e para informar outros estudantes, como assim, vocês aconselham assim, as pessoas mais tímidas que já sofreram bullying, como buscar assim, a ajuda? Porque não é fácil, né, chegar assim, não, eu estava sofrendo bullying, não é algo fácil de dizer. Você realmente fica assim, no seu tempo, né, às vezes você nem quer denunciar. Mas eu queria, assim, uma dica de como os alunos podem, assim, como você disse nesse instante mesmo, né, sobre não ser verbalmente, né, ser sobre outras formas. Outras formas, outras estratégias. E aí, sempre vai ter alguém que esse aluno ele vai ter uma maior identificação. E aí somos nós, é o público, né, são as pessoas que estão próximas que vão ajudar de alguma forma. Quando alguém ele está passando, enfrentando um sofrimento que é profundo, que é muito forte, de fato, ele não consegue dar passos. Ele precisa que alguém carregue, Alguém apoie. né? Que alguém apoie, que alguém pegue, não, eu vou com você, né? Você precisa de uma ajuda especializada, eu não sei como te ajudar, mas eu vou te levar até alguém que pode te ajudar. Despertar a confiança, né? Despertar a confiança, mas esse importar-se verdadeiramente está muito ligado a isso. Não é só dizer assim, se eu fosse você, eu iria num psicólogo. Não, é dizer, olha, eu já agendei e eu vou com você. No ano passado, eu recebi um caso de racismo. E as meninas trouxeram. Quando eu fui conversar com a vítima, ele disse, não, eu não me importo. Aí elas reclamaram, como você não se importa? Se está acontecendo assim, aí elas foram contando, né? Elas convenceram aquela pessoa, aquele aluno, de que ele estava sim sofrendo racismo, porque elas estavam vendo acontecer e ele não reagia. Não sei se ele não reagia porque aceitava ou porque era uma forma de estar ali incluído no meio do grupo. Mas era uma inclusão prejudicial. Elas viram de longe, tomaram a frente, fizeram a denúncia e explicaram para ele, mostraram que realmente era uma violência e que ele precisava reagir. Então outra pessoa foi quem, né, acha que não é bullying. Isso, então se você vir acontecer isso, você pode nos acionar, não é? Por telefone, por mensagem. Às vezes passeando no corredor, aí o aluno diz, tia, eu queria falar com você. Aí eu já sei que é algo privado, eu digo, passa tal hora, não vai dar o intervalo, tem muita gente lá na sala. Para poder a pessoa ter aquela segurança, né? Às vezes eu aviso o diretor de turma, traga o aluno tal pra gente conversar. Então, a gente recebe muita denúncia por telefone, né? E às vezes no corredor. E alguns casos, mais raros, mas acontece também de o colega ver e fazer a denúncia. E é isso. E é isso, né, Mayara? Sim, esse papo cheio de informações, né? Que com certeza pode ter abridor de muitas pessoas sobre algumas amizades que fazem brincadeiras pesadas ou não, né? Fica a nossa dica, sim, denuncie. Se você vê, denuncie também, né? Porque estamos todos aqui para ouvir vocês. Agradeço muito as informações que recebemos, tanto da professora, né, que também foi entrevistadora, quanto nossa psicóloga Poliana e nossa amada diretora Edgleuman. Que a Edgleuman não é só diretora, né? Ela é de tudo um pouco. Com certeza. Pra gente encerrar, gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a falar, algum recado, alguma orientação. Só reforçar mesmo, né, a mensagem de que lembremos disso, né? Aquele que fere é ferido. Né, isso nos ajuda a sermos mais empáticos e a buscar uma resolução desse conflito, dessa violência, dessas violências. Né? A questão mesmo da conscientização, qual é a sua parcela de contribuição, né, nesses atos. Então é consciência, gente, é tomada de consciência, é sensibilização, é evolução enquanto pessoa humana. Nós precisamos, né, disso. E é isso, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição da escola e também dos alunos, né? Para estarmos aqui mais vezes, na sala de aula também, tá? Estamos à disposição, a CRED 15, ela está à disposição, né, nesse apoio também de rede. E eu gostaria de dizer, denunciem, não fiquem com medo, às vezes rola uma ameaça assim, por baixo dos panos, né? A pessoa fica com medo. Não tenham medo, porque a gente trata de forma sigilosa, a gente não diz pra ninguém quem foi que contou. Então, denunciem, a situação precisa ser revelada para alguém.
um colega, um professor, o pai, a mãe, alguém precisa saber, um adulto precisa saber para tomar as providências. E é isso, agradecer demais a sua disponibilidade por nos informar, mostrar essa visão da psicologia para nós, como é que funciona, como é que identifica. Agradecer também a Ed, que em meio de tantos afazeres arranjou um tempinho para estar aqui conosco. E eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso papo aqui, um papo mais sério, um papo mais informativo, e que estará disponível aí nas nossas plataformas digitais, o YouTube, Amazon Prime, Spotify. Assistam esse episódio muito enriquecido, muito informativo, e os outros que já estão disponíveis. E até uma outra oportunidade. Até lá. Tchau.